Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, quarta-feira, na oitava da Páscoa, reflexão da Palavra de Deus para o seu dia. Reconheceram-no ao partir do pão. Como já foi dito, a liturgia desta semana da oitava da Páscoa apresenta as sucessivas aparições de Jesus aos seus discípulos e discípulas. Nestas aparições, o Mestre ressuscitado pede para que eles sejam testemunha da ressurreição. Hoje, Jesus se apresenta como um peregrino, um romeiro, a dois de seus discípulos que caminham para o povoado de Emaús. Os dois discípulos não perceberam a pessoa de Jesus ao lado deles. Eles estavam tão preocupados com os últimos acontecimentos que nem se tocaram que era o próprio Jesus quem lhes falava. Será que não está acontecendo o mesmo conosco? Será que, por estarmos tão preocupados com o que comer, preocupados em resolver os nossos problemas com os nossos poucos recursos, não percebemos Jesus ao nosso lado, tentando falar conosco através de uma pessoa, de um acontecimento, de uma notícia? Nem mesmo toda a explicação da Escritura foi capaz de abrir os olhos e corações dos discípulos. Eles só conseguiram ver Jesus quando já estavam na casa de um deles, sentados à mesa quando o Mestre tomou o pão e o partiu. Isso nos ensina muitas coisas. Uma delas é que teorias nem sempre conseguem revelar o Cristo ressuscitado. O que nos revela o Mestre ressuscitado são gestos concretos de partilha, de compromisso com a vida e de solidariedade. Os discípulos foram solidários com um desconhecido. Eles o acolheram em casa e partilharam do seu alimento. Se eles não tivessem agido assim, o peregrino teria ido adiante e eles não teriam tido a oportunidade de acolher em casa e nas suas vidas o próprio Cristo ressuscitado. Quando acolhemos o irmão que sofre, o migrante, o peregrino e sem casa, sem saúde, os que têm fome, os nus, os presos, os sem esperança e tantos outros, acolhemos o próprio Cristo. Foi Ele mesmo que nos disse isso em outra passagem. Toda vez que fizeste isso a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Como vemos, hoje essa passagem se concretiza com os discípulos no caminho e em Emaús. Mais uma vez, lembro a todos, prestemos mais atenção, o Senhor está caminhando conosco. Quando os discípulos viram e reconheceram Jesus, ele desapareceu. Agora eles não precisam da sua presença física. Já comprovaram a ressurreição e já podem anunciar aos outros a vitória da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, já é hora de anunciar ao mundo essa boa notícia. Assim vemos na primeira leitura Pedro e João dando esse testemunho, principalmente com gestos concretos. Eles são solidários com quem sofre, ajudam a levantar os caídos, os marginalizados. Tudo isso eles aprenderam com Jesus e agora colocam em prática. Tornam Jesus sempre presente. Praticar o que aprendemos com o Mestre é a forma mais eficaz de testemunharmos a ressurreição. É o que a liturgia de hoje, os discípulos de Emaús, Pedro e João, nos ensinam. Queridos irmãos e irmãs, o servo de Deus, Padre Cícero Romão, viveu a experiência do caminho de Emaús, pois também teve angústias e preocupações da vida, como os discípulos. Ele sempre percebeu a presença de Jesus, o companheiro de caminhada. Não só percebeu a presença do Mestre, mas o convidou a permanecer com ele. O Mestre falou as palavras que fazem arder o coração e ensinou a partilhar. O ressuscitado disse ao servo de Deus: e você, Cícero, tome conta deles. Tomar conta dos sofredores, dos marginalizados, dos caídos e esquecidos da sociedade. Com palavras e principalmente com ações, ele anunciou a boa notícia da vitória da vida sobre a morte. Assim, ele é exemplo de igreja anunciadora da palavra, que faz arder o coração e que ensina a partilhar. Portanto, sejamos luz, caminhemos atentos para percebermos a presença do Mestre, escutemos sua palavra e aprendamos a partilhar. Assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre.
e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.